Oi, turma! Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos falar sobre o gênero textual carta pessoal. Esse é um texto que se caracteriza por envolver um remetente, que é a pessoa que quer transmitir a mensagem, e um destinatário, a pessoa que receberá a mensagem. É necessário que se utilize uma linguagem adequada com o tipo de destinatário. Por exemplo, se eu escrevo a carta a um amigo, posso utilizar uma linguagem informal, falar da maneira que sempre converso com ele ao vivo, atentando-se apenas aos erros ortográficos, ou seja, você escreve de uma maneira mais tranquila, mais sossegada, do mesmo jeito que você conversa com essa pessoa. Agora, se for escrever ao governador do estado, por exemplo, deverei utilizar a linguagem formal, ou seja, utilizar palavras que geralmente não utilizamos em nosso dia a dia em conversas com os nossos amigos. Então, é uma linguagem mais séria, uma linguagem assim mais próxima do que a gente geralmente escreve normalmente, porque você está falando com uma autoridade. São coisas assim que a gente tem que ter atenção, porque senão fica estranho a gente escrever de uma maneira que não vai estar ali respeitando aquela autoridade, tá bom? Nós vamos ver aqui as partes de uma carta. A carta ela tem local e data, o destinatário e a saudação, a interlocução com o destinatário. O que é isso? A mensagem que queira transmitir, ou seja, essa parte aqui você escreve o que você quer comunicar com aquela pessoa. A despedida e o remetente. O PS, ele aparece em algumas cartas e ele é usado quando se esquece de escrever algo e se acrescenta ao final. Então, a pessoa está escrevendo a mensagem da carta e aí, de repente, ela percebe que ela esqueceu de acrescentar uma informação. Aí ela vai lá e coloca o PS no final e escreve aquela informação que ela não tinha escrito. A mensagem da carta é organizada em parágrafos. Nós vamos ver agora a carta que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, aqui, Itamarandiba, 25 de julho de 2019. Essa daqui é o local e a data. Oi, Fernanda, tudo bem? Aqui nós temos o destinatário, que é a Fernanda, para quem ela vai. Essa carta está sendo escrita para a Fernanda. E o oi, tudo bem, é a saudação que ela faz. Aqui nós temos a mensagem escrita. Aqui nós temos a despedida. E aqui a gente observa que teve realmente um PS, que foi uma informação que ela não tinha escrito nessa parte aqui e que aí ela colocou no final da carta. Eu vou agora ler a carta. Meus pais decidiram passar as férias na casa dos meus avós em Itamarandiba. A gente gastou um tempão para chegar aqui. Sabia que aqui é outro estado? É sim, tô em Minas Gerais. A cidade é bem diferente da nossa, sabe? Não tem shopping, nem cinema. Meu pai falou que eu não vou sentir falta disso, porque aqui tem muita coisa legal para fazer. Por enquanto, não estou sentindo falta mesmo. Acho que isso é que é férias, né? Fazer coisas diferentes do que já fazemos. Quando chegamos aqui, vovó Dulce já estava nos esperando. Tinha uma mesa cheia de comida, bolo de fubá, pão de queijo, doce. Como tem doce aqui, Fernanda? A avó mesmo que faz. Ela tem um tacho enorme e cozinha no fogão a lenha. Perguntei a ela por que não usa fogão a gás. Ela disse que prefere o de lenha, pois foi assim que a mãe dela a ensinou. Depois de 2 dias na casa da avó, fomos para a roça. Você tinha que ver que legal. Aliás, você vai ver, pois estou mandando junto com a carta as fotos que tirei. Não todas, as mais bonitas. A roça dos meus avós tem muitos bichos. Vacas, bois, porcos, galinhas. É muito animal. As galinhas ficam soltas pelo terreiro e meu avô me deu uma espiga de milho para dar a elas. É só ver a espiga que elas se aproximam. Aonde eu jogava o milho, elas iam correndo. É muito engraçado. À noite, ao invés de assistirmos TV, ficamos na cozinha conversando. Acho isso muito legal, porque adoro passar um tempo a mais com os meus pais, já que eles trabalham tanto, é difícil sobrar tempo. Bom,
Quero saber como estão suas férias. Você ainda está em São Paulo? Espero que você esteja aproveitando suas férias como eu estou aproveitando as minhas. Um abração de sua amiga Vitória. PS. Veja as fotos que tirei. Vou pedir para papai trazer você aqui nas próximas férias. O que acha? Então, essa é a carta que nós vamos trabalhar hoje. Então, aqui. Como se chama o gênero textual que você leu? Esse que eu acabei de ler. O que que é? É um poema? É uma receita culinária? É um artigo de divulgação científica? O que que é esse que a gente acabou vocês acabaram de ouvir eu lendo? Como esse texto está organizado? Então, como uma carta ela é organizada? Para que serve uma carta? Quando a pessoa ela escreve, qual que é o objetivo dela? Para que serve esse gênero? Localize no texto o remetente e o destinatário. Quer saber, remetente, quem escreveu essa carta? Destinatário, para quem foi escrita essa carta? Qual que é o destino dela? Qual é o assunto da carta? Essa carta ela está falando sobre o quê? Quando a carta foi escrita? Isso daqui a gente olha no local e data. Esse mês se refere a qual período do ano para as crianças? Então, aqui, ó. Itamarandiba, 25 de julho. Geralmente, julho, o que tem em julho aí? Que é um período aí importante para as crianças. Onde Vitória mora? Vitória, ali é o remetente. Aonde ela mora? O que Vitória reparou de diferente na cidade que está visitando e a cidade que mora? Então, ela está de férias e ela foi para uma outra cidade e aí ela percebeu algumas diferenças. Vocês vão escrever. Como tem doce aqui, Fernanda? A avó mesmo que faz. Como os doces feitos pela avó são preparados? Lá na carta, ela escreve como é que os doces são preparados. Então, vocês vão escrever. Além da cidade de Itamarandiba, para qual outro lugar a Vitória foi? A Vitória, turma. Para onde, além dela, ela passou 2 dias na casa da avó, depois ela foi para um outro lugar. Que outro lugar é esse? Vocês vão descrever esse lugar de acordo com as informações que vocês têm na carta. Na carta de Vitória, é possível notar que existem diferenças entre a cidade onde ela mora e a cidade onde está de férias. E identifique 2 diferenças e vocês vão escrever. Então, mas vocês podem ler a carta que vocês vão encontrar essas 2 diferenças. Podemos perceber que a carta escrita é de uma amiga para outra. Qual foi a linguagem utilizada na carta? Retire uma passagem que confirme a sua resposta. Então, são 2 amigas. Se são 2 amigas, é uma linguagem mais informal. Eu quero que vocês retirem da carta uma frase que mostre essa informalidade. Esse jeito assim dela escrever que representa muito a maneira como elas conversam no dia a dia. Vitória teve que separar em sílabas algumas palavras para manter a organização da carta na folha. Quais palavras são essas? Copias. Então, aqui a gente tem uma folha e aí ela foi escrevendo. Conforme ela foi escrevendo, por exemplo, aqui, ela percebeu que não caberia a palavra inteira. Então, ela separou a palavra em sílabas para manter aqui, ó, a margem da folha certinha. Aí, vocês vão pegar essas palavras e escrever. A primeira aqui, ó, sabia que aqui. Então, não cabia o aqui inteiro. Ela não ia ultrapassar a margem, porque ela é uma menina organizada. Então, ela separou em sílabas. Ela deixou a primeira sílaba, que é o A, aqui. E a outra, o resto das sílabas, ela colocou lá na outra linha. Tem que ter atenção. Muito bem, leia. Ela tem um tacho enorme e cozinha no fogão a lenha. A quem se refere a palavra ela em destaque na frase? Quem é ela lá no texto? A gente tem que voltar para a gente saber quem é ela lá no texto. Leia. A gente gastou um tempão para chegar aqui. Qual o sentido da expressão um tempão em destaque na frase? O que quer dizer um tempão? O que é isso? Vocês vão pensar o que ela quis dizer com esse um tempão e escrever aqui. Reescreva a frase substituindo a gente por nós e faça a concordância necessária. Então, aqui, a gente, vocês vão tirar esse a gente e vão escrever nós. E aí, vocês vão escrever o resto da frase inteira. E aí, essa frase ela vai ter que passar por mudanças, porque uma coisa é você escrever a gente,
Outra coisa é você escrever nós. Vocês vão perceber que para manter a frase correta, vocês vão ter que fazer uma mudança aqui nas palavras. Então, qualquer dúvida é só estar procurando eu ou a tia Ju, nós estamos aí à disposição. Um abraço!